Capítulo 1. Abra a porta para o sobrenatural. Com o fim da primavera e o primeiro vislumbre do verão se aproximando, o que deu de início parecia uma típica tarde de domingo em junho de 2007, tornou-se tudo menos típico para Anna Williams. A porta-balcão da sala de estar para o jardim estava escancarada e as cortinas brancas diáfanas dançavam a brisa suave, que trazia para dentro de casa os aromas do jardim. Raios de sol brilhavam em torno de Ana, confortavelmente reclinada. Um coro de pássaros cantava e gorjeava lá fora, e Ana ouvia ao longe a melodia de risadas infantis e o barulho de água da piscina de um vizinho onde eles brincavam. O filho de Ana, de 12 anos, lia um livro deitado no sofá, e ela ouvia a filha de 11 cantando e brincando no quarto no andar de cima. Psicoterapeuta, Ana era gerente e membro do conselho de uma grande instituição psiquiátrica em Amsterdã, cujos lucros anuais somavam mais de 10 milhões de euros. Ela sempre punha em dia a leitura profissional nos finais de semana. E naquele domingo estava reclinada em sua poltrona de couro vermelho, lendo um artigo. Mal sabia Ana que o que parecia o mundo perfeito para qualquer um que olhasse para sua sala de estar, naquele dia se tornaria em minutos um pesadelo. Ana se sentia um pouco distraída. Notou que a atenção não estava totalmente focada no material que tentava estudar. Deixou a publicação de lado e fez uma pausa, indagando-se de novo aonde o marido fora. Ela tinha saído de casa cedo naquela manhã enquanto ela tomava banho. Ele tinha saído. Sem dizer aonde ia, simplesmente desaparecera. As crianças contaram que o pai tinha se despedido com um grande abraço em cada uma antes de sair. Ana ligou para o celular do marido muitas vezes, mas ele não retornou as chamadas. Tentou mais uma vez sem resultado. Definitivamente alguma coisa estava errada. Às 15h30 tocaram a campainha e ao abrir a porta, Ana viu 2 policiais do lado de fora. Senhora Williams? Perguntou um deles. Quando ela confirmou que era a senhora Williams, os policiais perguntaram se poderia entrar para conversar. Preocupada e um pouco confusa, Ana concordou. Então deram a notícia. Naquela manhã, o marido tinha pulado de um dos prédios mais altos do centro da cidade. A queda, obviamente, fora fatal. Ana e os 2 filhos ficaram em choque, incrédulos. Ana parou de respirar por um momento, quando arfou e engoliu o ar e começou a tremer incontrolavelmente. Aquele momento pareceu congelar no tempo. Com os filhos paralisados e em choque, Ana tentou esconder a dor e o estresse pelo bem deles. De repente, uma dor intensa explodiu em sua cabeça e, ao mesmo tempo, ela sentiu um doloroso e profundo vazio no estômago. Pescoço e ombros se enrijeceram instantaneamente, enquanto a mente pulava frenética de pensamento em pensamento. Os hormônios do estresse haviam tomado conta. Ana estava no modo sobrevivência. Como os hormônios do estresse assumem o comando? Do ponto de vista científico, viver em estresse é viver no modo de sobrevivência. Quando percebemos uma circunstância estressante que nos ameaça de algum modo e cujo desfecho não podemos prever ou controlar, um sistema nervoso primitivo chamado sistema nervoso simpático entra em ação. E o corpo mobiliza uma enorme quantidade de energia em resposta ao estressor. Fisiologicamente, o corpo recorre de maneira automática aos recursos de que vai precisar para enfrentar o perigo. As pupilas se dilatam para enxergarmos melhor, os ritmos cardíaco e respiratório se aceleram para podermos correr, lutar ou fugir, maior volume de glicose é liberado na corrente sanguínea para disponibilizar mais energia para as células, o fluxo sanguíneo é desviado dos órgãos internos para as extremidades, para podermos nos mover rápido se necessário. O sistema imunológico é acionado, depois desligado,
enquanto adrenalina e cortisol encharcam os músculos, fornecendo uma descarga de energia para fugir ou enfrentar o estressor. A circulação desloca-se do cérebro anterior racional para o cérebro posterior. Por isso, temos menor capacidade para pensar de forma criativa e contamos mais com instinto para uma reação instantânea. No caso de Ana, a notícia estressante do suicídio do marido lançou o cérebro e corpo no estado de sobrevivência. Em curto prazo, todos os organismos podem tolerar condições adversas lutando, se escondendo ou fugindo de um estressor iminente. Todos nós somos equipados para lidar com explosões de estresse de curta duração. Quando o evento se encerra, o corpo normalmente retoma o equilíbrio em horas, elevando seus níveis de energia e restaurando os recursos vitais. Porém, quando o estresse não termina em algumas horas, o corpo não retorna ao equilíbrio. Na verdade, nenhum organismo suporta viver em modo de emergência por extensos períodos. Por causa do cérebro grande, os humanos são capazes de pensar em seus problemas, lembrar acontecimentos do passado e até prever situações futuras extremas, ativando assim cascatas de substâncias químicas do estresse só com pensamento. Podemos arrancar cérebro e corpo de sua fisiologia normal apenas pensando sobre um passado bem conhecido ou tentando controlar um futuro imprevisível. Todos os dias, Ana revivia aquele acontecimento sem parar. O que ela não percebia é que seu corpo não sabia diferenciar o acontecimento original, que havia criado a resposta de estresse, da lembrança do acontecimento, que criava as mesmas emoções que a experiência real, vez após vez. Ana produzia a mesma química no cérebro e no corpo, como se o acontecimento estivesse acontecendo de novo. Com isso, o cérebro conectava o evento no banco de memórias continuamente, e o corpo experimentava emocionalmente a mesma química do passado umas 100 vezes por dia, pelo menos. Ao recordar a experiência repetidamente, Ana, sem querer, ancorou cérebro e corpo no passado. Emoções são as consequências químicas de experiências passadas. Quando os sentidos registram informações vindas do ambiente, grupos de neurônios se organizam em redes. Quando esses grupos congelam-se em um padrão, o cérebro cria um produto químico que é então enviado para todo o corpo. Esse produto químico é chamado de emoção. Lembramos melhor de acontecimentos quando conseguimos recordar os sentimentos que provocaram. Quanto mais forte o quociente emocional de qualquer acontecimento, bom ou ruim, mais forte a mudança em nossa química interna. Quando notamos uma mudança interna significativa, o cérebro presta atenção a quem ou o que causa a mudança fora de nós e tira uma fotografia da experiência externa. Isso é chamado de memória. Portanto, a memória de um acontecimento pode ser neurologicamente gravada no cérebro e a cena fica congelada no tempo, na massa cinzenta, como aconteceu com Ana. A combinação de várias pessoas ou objetos em um momento e lugar específicos da experiência estressante é gravada em nossa arquitetura neural como uma imagem holográfica. É assim que criamos uma memória de longa duração. Portanto, a experiência fica gravada no circuito neural. A emoção é guardada no corpo. E é assim que o passado se torna nossa biologia. Em outras palavras, quando vivemos em um evento traumático, ficamos propensos a pensar neurologicamente dentro do circuito daquela experiência e sentir quimicamente dentro dos limites das emoções provocadas pelo acontecimento, de forma que todo o nosso estado de ser, como pensamos e sentimos,
fica biologicamente preso ao passado. Como você pode imaginar, Ana sentia uma descarga de emoções negativas, uma tremenda tristeza, dor, vitimização, pesar, culpa, vergonha, desespero, raiva, ódio, frustração, ressentimento, choque, medo, ansiedade, preocupação, opressão, angústia, desesperança, impotência, isolamento, solidão, incredulidade e traição. E nenhuma dessas emoções se dissipava rapidamente. Enquanto analisava sua vida dentro das emoções do passado, Ana sofria mais e mais. Como não conseguia pensar além do que sentia constantemente, e uma vez que as emoções são um registro do passado, ela pensava no passado e se sentia pior a cada dia. Como psicoterapeuta, Ana era capaz de entender racional e intelectualmente o que estava acontecendo, mas nenhum insight poderia transpor seu sofrimento. As pessoas de seu círculo começaram a tratá-la como alguém que perdera o marido, e essa se tornou sua nova identidade. Ana associava lembranças e sentimentos ao motivo para o atual estado. Quando alguém perguntava por que se sentia tão mal, ela contava a história do suicídio, sempre revivendo a dor, a angústia e o sofrimento. Ana acionava os mesmos circuitos no cérebro e produzia as mesmas emoções o tempo todo, condicionando o cérebro e corpo a voltar ainda mais ao passado. Todos os dias ela pensava, agia e sentia como se o passado ainda estivesse vivo. Como nossa personalidade é composta por nossa maneira de pensar, agir e sentir, a personalidade de Ana era completamente criada pelo passado. De um ponto de vista biológico, ao contar repetidamente a narrativa do suicídio do marido, Ana literalmente não conseguia superar o que havia acontecido. Começa uma espiral descendente. Ana não conseguia mais trabalhar e tirou licença. Naquele período, descobriu que o marido, embora fosse um advogado de sucesso, tinha feito uma atrapalhada nas finanças pessoais. Ela teria que quitar dívidas vultosas das quais não tinha conhecimento e não tinha dinheiro sequer para começar. Como era de se esperar, mais estresse emocional, psicológico e mental se acumulou. A mente de Ana girava em círculos, inundada de perguntas constantemente. Como vou cuidar dos nossos filhos? Como vamos lidar com esse trauma no futuro? Como isso vai afetar nossa vida? Por que meu marido partiu sem se despedir de mim? Como pude não perceber que ele estava tão infeliz? Falhei como esposa? Como ele pôde me deixar com 2 filhos pequenos? Como vou conseguir criá-los sozinha? Depois os julgamentos começaram a invadir seus pensamentos. Ele não podia cometer suicídio e me deixar nesse rolo financeiro. Que covarde! Como se atreveu a deixar nossos filhos sem pai? Nem mesmo escreveu uma carta para mim e para as crianças. Eu o odeio por não ter deixado nenhum bilhete. Que canalha me abandonar e me fazer criar as crianças sozinha. Ele tinha alguma ideia do que isso nos causaria? Enfim, todos esses pensamentos tinham uma grande carga emocional, afetando ainda mais seu corpo. 9 meses mais tarde, em 21 de março de 2008, Ana acordou paralisada da cintura para baixo. Horas depois, estava deitada em um leito de hospital, com uma cadeira de rodas ao lado da cama e um diagnóstico de neurite, uma inflamação do sistema nervoso periférico. Depois de vários exames, os médicos não conseguiram encontrar uma causa estrutural para o problema. Por isso, disseram que Ana deveria ter uma doença autoimune. Seu sistema imunológico atacava o sistema nervoso na área inferior da coluna, rompendo a camada protetora que recobre os nervos, causando paralisia nas 2 pernas. Ela não conseguia segurar a urina, tinha dificuldade para controlar o intestino e não tinha sensibilidade ou controle motor nas pernas e nos pés. Quando o sistema nervoso de lutar ou fugir é acionado e permanece ligado por causa do estresse crônico,
O corpo utiliza todas as reservas de energia para lidar com a ameaça constante que percebe no ambiente externo. Portanto, o corpo não tem energia no ambiente interno para crescimento e para reparo, o que compromete o sistema imunológico. Por causa do repetido conflito interno, o sistema imunológico de Ana atacava o corpo. Ela havia, por fim, manifestado fisicamente a dor e o sofrimento experimentados emocionalmente. Resumindo, Ana não conseguia mexer o corpo porque não ia em frente na vida, estava presa no passado. Nas 6 semanas seguintes, os médicos trataram Ana com grandes doses de dexametasona intravenosa e outros corticoides para reduzir a inflamação. Por causa do estresse adicional dessas medicações que estava tomando, pôde enfraquecer ainda mais o sistema imunológico, ela também desenvolveu uma agressiva infecção bacteriana, para a qual os médicos administravam doses maciças de antibiótico. 2 meses depois, Ana teve alta do hospital e precisou usar andador e muletas para se locomover. Ainda não tinha sensibilidade na perna esquerda e tinha muita dificuldade para ficar em pé. Não conseguia caminhar direito. Embora controlasse o intestino um pouco melhor, ainda não segurava a urina. Como você pode imaginar, a nova situação aumentou os já elevados níveis de estresse de Ana. O marido havia se suicidado, ela não conseguia trabalhar para sustentar a si e aos filhos, vivia uma grave crise financeira e tinha passado mais de 2 meses paralisada em um hospital. A mãe teve que se mudar para a casa dela para ajudar. Ana era uma ruína emocional, mental e física. Embora dispusesse dos melhores médicos e dos mais modernos medicamentos em um hospital de prestígio, ela não melhorava. Em 2009, 2 anos depois da morte do marido, ainda recebeu o diagnóstico de depressão clínica e começou a tomar ainda mais remédios. Em consequência disso, o humor de Ana oscilava violentamente, da raiva à tristeza, da dor ao sofrimento, da impotência à frustração, do medo ao ódio. Com essas emoções influenciavam seus atos, seu comportamento se tornou meio irracional. De início, ela brigava com todo mundo à sua volta, menos os filhos, mas depois começou a ter conflitos com a filha mais nova. A noite escura da alma. Nesse ínterim, vários outros problemas físicos começaram a surgir, e a jornada de Ana se tornou ainda mais dolorosa. As membranas mucosas da boca começaram a desenvolver grandes ulcerações que se alastraram para o esôfago superior, resultado de outra doença autoimune chamada líquen plano erosivo. Para tratar esse quadro, Ana precisava usar pomadas de corticosteroides na boca, além de mais comprimidos. As novas medicações fizeram cessar a produção de saliva. Ela não conseguia ingerir alimentos sólidos e perdeu o apetite. Ana vivia com os 3 tipos de estresse: físico, químico e emocional ao mesmo tempo. Em 2010, Ana viu-se em um relacionamento disfuncional com um homem que traumatizou ela e os filhos com abuso verbal, jogos de poder e ameaças constantes. Perdeu todo o dinheiro, o emprego e a sensação de segurança. Quando perdeu a casa, teve que ir morar com um namorado abusivo. Os níveis de estresse continuavam a subir. As ulcerações se espalharam para as membranas mucosas, incluindo vagina, ânus e mais abaixo no esôfago. O sistema imunológico tinha entrado em colapso total e agora Ana enfrentava vários tipos de doenças de pele, alergias alimentares e problemas de peso. Aí começou a ter dificuldades para engolir, desenvolveu azia e os médicos prescreveram ainda mais medicamentos. Ana começou uma pequena prática de psicoterapia em casa em outubro. Só conseguia atender em 2 sessões por dia de manhã, depois que as crianças iam para a escola 3 vezes por semana.
À tarde ficava tão cansada e indisposta que se deitava na cama e lá ficava até os filhos voltarem da escola. Tentava estar disponível para eles o máximo possível, mas não tinha energia e não se sentia bem o bastante para sair de casa. Ana não via quase ninguém, não tinha vida social. Todas as circunstâncias de seu corpo e vida lembravam-na constantemente de como as coisas estavam ruins. Ana reagia automaticamente a tudo e todos. O pensamento era caótico e ela não conseguia se concentrar. Não tinha mais energia ou vitalidade para viver. Muitas vezes, quando se excedia, a pulsação cardíaca passava de 200 batimentos por minuto. Ela suava, ofegava e sentia forte dor no peito o tempo todo. Ana estava passando por sua mais escura noite da alma. De repente, entendeu por que o marido havia posto um fim à vida. Não sabia se poderia aguentar mais e começou a pensar em suicídio. Ela pensava, pior que isso, não tem como ficar. Mas ficou. E em janeiro de 2011, a equipe médica que cuidava de Ana encontrou um tumor perto da entrada do estômago e diagnosticou um câncer de esôfago. É claro que a notícia aumentou severamente os níveis de estresse de Ana. Os médicos sugeriram uma quimioterapia rigorosa. Ninguém lhe perguntava sobre o estresse emocional e mental e só tratavam os sintomas físicos. Mas a resposta ao estresse estava totalmente ativada em Ana e não podia ser desligada. É impressionante como isso pode acontecer com muita gente. Algumas pessoas nunca superam as emoções correspondentes a um choque ou trauma, e sua saúde e vida são destruídas por causa disso. Se vício é algo que não se consegue parar, então objetivamente parece que pessoas como Ana ficam viciadas nas emoções de estresse que as deixam doentes. A descarga de adrenalina e demais hormônios do estresse desperta o cérebro e o corpo dessas pessoas, proporcionando uma descarga de energia. Com o tempo, elas se tornam dependentes dessa química. Então, usam as pessoas e condições de sua vida para reafirmar o vício da emoção, só para continuar sentindo aquele estado intensificado. Ana usava suas condições estressantes para recriar aquela descarga de energia e, sem perceber, tornou-se emocionalmente dependente de uma vida que odiava. A ciência nos diz que estresse crônico de longo prazo pressiona os botões genéticos que criam doença. Então, se Ana acionava sua resposta ao estresse pensando nos problemas e no passado, seus pensamentos a estavam deixando doente. Como os hormônios do estresse são muito poderosos, ela estava viciada nos próprios pensamentos que a faziam se sentir tão mal. Ana concordou com a quimioterapia, mas depois da primeira sessão sofreu um colapso emocional e mental. Certa tarde, depois que os filhos tinham ido para a escola, Ana caiu no chão chorando. Finalmente tinha chegado ao fundo do poço. Ela pensou que, se continuasse daquele jeito, não sobreviveria por muito tempo e deixaria os filhos órfãos. Começou a rezar, pedindo ajuda. No fundo do coração, Ana sabia que algo precisava mudar. E, em completa sinceridade e entrega, pediu orientação, apoio e uma saída, prometendo que, se suas preces fossem atendidas, seria grata por todos os dias do resto de sua vida e ajudaria outras pessoas a fazerem a mesma coisa. A virada de Ana. A opção de mudar tornou-se a cruzada de Ana. Primeiro, decidiu suspender todos os tratamentos e toda a medicação para as várias doenças físicas, embora continuasse tomando os antidepressivos. Não contou aos médicos e às enfermeiras que não voltaria para o tratamento. Simplesmente não apareceu mais. Ninguém jamais telefonou para saber o porquê. Só o médico da família entrou em contato com Ana para manifestar preocupação. Naquele dia frio de inverno em fevereiro de 2011, quando ficou no chão chorando e pedindo ajuda, Ana fez uma escolha com a firme intenção de mudar a si mesma e a própria vida.
e a amplitude dessa decisão transmitia um nível de energia que fez o corpo responder à mente. Foi a decisão de mudar que lhe deu forças para alugar uma casa onde morar com os filhos e sair do relacionamento negativo em que estava. Foi como se aquele momento a redefinisse. Ela sabia que tinha que começar de novo. Vi Ana pela primeira vez um mês depois disso. Um dos poucos amigos que ela ainda havia reservado uma vaga para Ana em uma palestra que eu daria sexta-feira à noite. Esse amigo fez uma proposta. Se Ana gostasse da palestra, poderia ficar para a oficina de 2 dias inteiros no fim de semana. Ana aceitou. Na primeira vez que a vi, estava sentada no auditório lotado, à esquerda do corredor externo, as muletas apoiadas na parede perto de sua cadeira. Como sempre, naquela noite enfatizei o quanto pensamentos e sentimentos afetam nosso corpo e nossa vida. Falei sobre a química do estresse. Falei sobre como a química do estresse é capaz de criar doenças. Abordei neuroplasticidade, psiconeuroimunologia, epigenética, neuroendocrinologia e até física quântica. Entrarei em mais detalhes sobre isso tudo mais adiante. Mas por hora é suficiente saber que as pesquisas mais recentes nesses ramos da ciência apontam para o poder das possibilidades. Naquela noite, tomada de inspiração, Ana pensou: se eu criei a vida que tenho agora, inclusive a paralisia, a depressão, o sistema imunológico enfraquecido, as úlceras e até o câncer, talvez possa remover tudo com a mesma paixão que criei. Com essa nova e poderosa compreensão, Ana decidiu se curar. Imediatamente após sua primeira oficina de fim de semana, começou a meditar 2 vezes por dia. É claro que sentar e fazer as meditações de início foi difícil. Havia muitas dúvidas a superar e em alguns dias Ana não se sentia bem mental e fisicamente, mas fazia as meditações mesmo assim. Ela também tinha muito medo. Quando o médico da família telefonou para saber notícias porque ela havia interrompido os tratamentos e suspendido a medicação, disse que Ana estava sendo ingênua e burra e queria piorar e morrer logo. Imagine a lembrança de uma figura de autoridade lhe dizendo isso. Mesmo assim, Ana fazia as meditações todos os dias e começou a superar seus medos. Muitas vezes era consumida pela sobrecarga financeira, pelas necessidades dos filhos e por várias limitações físicas, mas nunca usava essas condições para deixar de fazer o trabalho interno. Inclusive, compareceu a mais 4 de minhas oficinas naquele ano. Mergulhando dentro de si, modificando pensamentos inconscientes, hábitos automáticos, estados emocionais reflexivos implantados no cérebro e emocionalmente condicionados no corpo, Ana ficou mais comprometida com acreditar em um novo futuro do que no passado conhecido. Ela usava as meditações, combinando intenção clara com emoção elevada para mudar seu estado de ser, saindo da vida biológica no passado para viver em um novo futuro. Todos os dias, Ana se recusava a levantar das meditações como a mesma pessoa que havia sentado. Decidiu que não iria parar até que todo o seu estado de ser estivesse apaixonado pela vida. Para o materialista que define a realidade com os sentidos, é claro que Ana não tinha motivo tangível para estar apaixonada pela vida. Era uma mãe viúva, deprimida, com uma grande dívida e sem emprego de verdade. Tinha câncer, sofria de paralisia e ulcerações nas membranas mucosas. Sua situação de vida era difícil, sem um parceiro ou alguém importante e sem energia para cuidar dos filhos. Entretanto, nas meditações, Ana aprendeu que podia ensinar emocionalmente ao corpo como seria o futuro à frente da experiência real. Seu corpo, como mente inconsciente, não conhecia a diferença entre o evento real e aquele que imaginava e aceitava emocionalmente. Graças à compreensão da epigenética, Ana sabia que as emoções elevadas de amor, alegria, gratidão, inspiração, compaixão e liberdade poderiam sinalizar novos genes
para produzirem proteínas saudáveis que afetariam a estrutura e o funcionamento do seu corpo. Tinha total entendimento de que, se as substâncias químicas do estresse que corriam por seu corpo acionavam genes doentes, adotar emoções elevadas a pleno, com uma paixão maior do que as emoções estressantes, ela poderia acionar novos genes e mudar sua saúde. Por um ano, a saúde de Ana não mudou muito, mas ela continuou fazendo suas meditações. Na verdade, fazia todas as meditações que eu planejava para os alunos. Ana sabia que tinha levado muitos anos para construir o atual quadro de saúde, por isso levaria algum tempo para recriar algo. Assim, continuou trabalhando, se esforçando para permanecer tão consciente de seus pensamentos, comportamentos e emoções inconscientes que não deixasse nada que não quisesse experimentar passar por sua consciência. Depois do primeiro ano, Ana notou que começava lentamente a se sentir melhor mental e emocionalmente. Estava quebrando o hábito de ser ela mesma, inventando um eu totalmente novo. Ao frequentar minhas oficinas, Ana ficou sabendo que tinha que levar seu sistema nervoso autônomo de volta ao equilíbrio, porque este controla todas as funções automáticas que acontecem além da percepção consciente do cérebro: digestão, absorção, níveis de açúcar no sangue, temperatura no corpo, secreções hormonais, frequência cardíaca e assim por diante. A única forma de entrar no sistema operacional e interferir no sistema nervoso autônomo é mudar o estado interno em caráter rotineiro. Assim, Ana começava cada meditação com a bênção dos centros de energia. Essas áreas específicas do corpo estão sob o controle do sistema nervoso autônomo. Como mencionei na introdução, cada centro tem a própria energia ou frequência que emite informação específica ou tem a própria consciência, as próprias glândulas, os próprios hormônios, a própria química, um mini cérebro próprio e, portanto, a própria mente. Cada centro é influenciado pelo subconsciente, situado sob o cérebro consciente pensante. Ana aprendeu a alterar as ondas cerebrais para poder entrar no sistema operacional do sistema nervoso autônomo localizado no mesencéfalo e reprogramar cada centro para funcionar de modo mais harmonioso. Todos os dias, com foco e paixão, ela repousava sua atenção em cada área do corpo, bem como no espaço em torno de cada centro, abençoando-o para maior saúde e pelo bem maior. Lenta, mas com firmeza, ela começou a influenciar a saúde, reprogramando seu sistema nervoso autônomo para recuperar o equilíbrio. Ana também aprendeu uma técnica de respiração específica que ensino em nosso trabalho para liberar toda a energia emocional acumulada no corpo quando nos mantemos pensando e sentindo do mesmo jeito. Por pensar constantemente os mesmos pensamentos, Ana criava os mesmos sentimentos e, ao sentir as emoções familiares, pensava mais dos mesmos pensamentos. Ela aprendeu que as emoções do passado estavam armazenadas em seu corpo e que podia usar essa técnica de respiração para liberar a energia acumulada e se libertar do passado. Todos os dias, com uma intensidade maior do que seu vício nas emoções do passado, ela praticava a respiração e foi se aprimorando nisso. Depois de aprender a mover a energia acumulada no corpo, Ana aprendeu a recondicionar o corpo a uma nova mente, assumindo as emoções em seu coração relacionadas ao futuro, antes de tal futuro se apresentar. Como Ana também estudou o modelo de epigenética que ensino em nossas oficinas e palestras, aprendeu que genes não criam doenças. É o ambiente que sinaliza os genes para criarem doenças. Ana entendeu que, se suas emoções eram as consequências químicas de experiências no ambiente, e se ela vivia todos os dias de acordo com as mesmas emoções do passado, estava selecionando e instruindo os mesmos genes que poderiam
estar criando seu quadro de saúde ruim. Se pudesse incorporar as emoções de seu futuro, adotando-as antes de a experiência realmente acontecer, Ana poderia mudar sua expressão genética e modificar o corpo para ficar biologicamente alinhada ao novo futuro. Ana fez uma meditação adicional que envolvia repousar a atenção no centro do peito, ativando o sistema nervoso autônomo com estados elevados para criar e manter por períodos prolongados um tipo muito eficiente de batimento que chamamos de frequência cardíaca coerente. Vou explicar em detalhes mais adiante. Ela aprendeu que, quando sentia ressentimento, impaciência, frustração, raiva e ódio, esses estados induziam a resposta de estresse e faziam o coração bater de modo incoerente e desorganizado. Ana aprendeu em minhas oficinas que, quando conseguisse manter o novo estado em seu coração, poderia sentir as novas emoções de modo mais pleno e profundo, da mesma forma que tinha se acostumado a sentir aquelas emoções negativas. É claro que foi preciso um bocado de esforço para trocar a raiva, o medo, a depressão e o ressentimento por alegria, amor, gratidão e liberdade. Mas Ana nunca desistiu. Ela sabia que as emoções elevadas liberariam mais de 1000 substâncias químicas diferentes que reparariam e restaurariam seu corpo, e foi à luta. Ana praticou a meditação caminhando que elaborei, na qual caminhava todos os dias com seu novo eu. Em vez de sentar e meditar de olhos fechados, ela começava essas meditações em pé e de olhos fechados. Entrava no estado meditativo, que sabia que mudaria seu estado de ser, abria os olhos e, ainda nesse estado, caminhava como o seu futuro eu. Fazendo isso, Ana incorporava à rotina um novo hábito de pensar, agir e sentir. O que ela estava criando logo se tornaria sua nova personalidade. Ela não queria voltar à inconsciência e ao antigo eu. Por causa de todo esse trabalho, Ana pôde ver seus padrões de pensamento mudar. Ela não mais disparava os mesmos circuitos no cérebro da mesma maneira, de modo que esses circuitos pararam de se conectar e começaram a se separar. Como resultado, ela parou de pensar do jeito antigo. Emocionalmente, começou a sentir lampejos de gratidão e prazer pela primeira vez em anos. Em suas meditações, a cada dia, ela dominava algum aspecto do corpo e da mente. Ana se acalmou e ficou bem menos viciada nas emoções derivadas dos hormônios do estresse. Começou até a sentir amor novamente e foi em frente, superando todos os dias em sua caminhada para se tornar outra pessoa. Ana se agarra à possibilidade. Em maio de 2012, Ana participou de uma de minhas oficinas progressivas de 4 dias em Nova York. No terceiro dia, durante a última das 4 meditações, ela enfim se rendeu e soltou por completo. Pela primeira vez, desde que começara a meditar, viu-se flutuando em um espaço negro infinito, consciente de estar consciente de si. Foi além da memória de quem era e se tornou pura consciência, totalmente livre do corpo. Se sua associação com o mundo material é totalmente livre do corpo, de sua associação com o mundo material e do tempo linear. Sentiu-se tão livre que nem se importava com suas condições de saúde. Sentiu-se tão ilimitada que não conseguia se identificar com a atual identidade. Sentiu-se tão elevada que não estava mais conectada ao passado. Naquele estado, Ana não tinha problemas, deixara a dor para trás e era verdadeiramente livre pela primeira vez. Ela não era seu nome, seu gênero, sua doença, sua cultura ou sua profissão. Estava além de espaço e tempo. Tinha se conectado com um campo de informação chamado campo quântico, onde todas as possibilidades existem. De repente, viu-se em um novo futuro, em pé sobre um imenso palco, segurando um microfone e falando para uma multidão.
contando toda a sua história de sua cura. Ela não estava imaginando ou visualizando a cena. Era como se tivesse feito um download da informação, como se estivesse se vendo como uma mulher totalmente diferente em uma nova realidade. O mundo interior parecia muito mais real para ela do que o mundo exterior. Ana teve uma experiência sensorial completa, sem usar os sentidos. No momento em que Ana experimentou essa nova vida na meditação, uma explosão de alegria e luz penetrou seu corpo e ela sentiu alívio em um nível profundo, visceral. Ela entendeu que era alguma coisa ou alguém maior, muito maior que sua saúde física. Nesse estado de intensa alegria, sentiu tanto prazer e tanta gratidão que teve um ataque de riso. Naquele momento, Ana soube que ia ficar bem. Dali em diante, desenvolveu tanta confiança, alegria, amor e gratidão que suas meditações se tornaram cada vez mais fáceis e ela começou a ir muito mais fundo. Quando Ana saiu de seu passado, sentiu a nova energia abrir seu coração cada vez mais. Em vez de ver as meditações como alguma coisa que tinha de fazer todos os dias, começou a esperar por elas ansiosamente. Aquilo se tornou seu estilo de vida. Fazer a prática se tornou um hábito. Energia e vitalidade voltaram. Ana parou de tomar antidepressivos. Seus padrões de pensamento mudaram completamente. Os sentimentos ficaram diferentes. Elas se sentiam em um novo estado de ser. Por isso suas atitudes mudaram drasticamente. Naquele ano, a saúde e a vida de Ana mudaram tremendamente. No ano seguinte, ela compareceu a vários eventos. Mantendo-se conectada ao trabalho, Ana começou a desenvolver relacionamentos com mais pessoas da nossa comunidade, recebendo mais e mais apoio para continuar a jornada de volta à saúde. Como muitos de nossos alunos, às vezes ela tinha dificuldade em não dar alguns passos para trás para os velhos programas e os antigos padrões de pensamento, sentimento e ação quando voltava para casa depois de uma oficina. Mas mesmo assim continuava fazendo suas meditações todos os dias. Em setembro de 2013, os médicos de Ana a submeteram a um check-up minucioso que incluiu vários exames. 1 ano e 9 meses depois do diagnóstico de câncer e 6 anos depois do suicídio do marido, o câncer estava completamente curado e o tumor do esôfago havia desaparecido. Os exames de sangue não tinham indicadores de câncer. As membranas mucosas do esôfago, da vagina e do ânus estavam completamente curadas. Só alguns problemas menores permaneciam. As membranas mucosas na boca ainda estavam levemente avermelhadas, embora não houvesse mais ulcerações. E por causa da medicação que havia tomado para as ulcerações, ela ainda não produzia saliva. Ana tinha se tornado uma nova pessoa saudável. A doença existia apenas na antiga personalidade. Ao pensar, agir e sentir de maneira diferente, Ana havia reinventado um novo eu. De certa forma, ela renasceu na mesma vida. Em dezembro de 2013, Ana foi a um evento em Barcelona com a pessoa que a havia apresentado ao meu trabalho. Depois de me ouvir contar aos participantes a história de uma cura notável de outro aluno de nossa comunidade, Ana decidiu que era hora de me contar sua história. Ela a escreveu e entregou a carta à minha assistente pessoal. Como muitas cartas que recebo dos alunos, a primeira linha era: "Você não vai acreditar nisso." Depois de ler o que ela escrevera no dia seguinte, convidei Ana a subir ao palco e contar sua história para a plateia. E lá estava ela, 1 ano e meio depois da visão que tivera durante sua meditação em Nova York, e eu não sabia, em pé no palco, falando para a plateia sobre sua jornada de cura. Após o evento em Barcelona, Ana se sentiu inspirada para trabalhar ainda mais em sua boca. Cerca de 6 meses depois, palestrei em Londres e Ana compareceu. Falei detalhadamente sobre epigenética. De repente, uma luz se acendeu para Ana. Curei-me de todas aquelas doenças.
inclusive o câncer, pensou ela. Deveria conseguir sinalizar genes para minha boca produzir mais saliva. Alguns meses mais tarde, durante outra oficina em 2014, Ana de repente sentiu a saliva gotejar em sua boca. Desde então, as membranas mucosas e a produção de saliva voltaram ao normal. As ulcerações nunca mais apareceram. Hoje, Ana é uma pessoa saudável, cheia de vida, feliz, estável, com uma mente muito aguçada e clara. Espiritualmente cresceu tanto que se aprofunda muito em suas meditações e teve várias experiências místicas. Vive uma vida cheia de criação, amor e alegria. Tornou-se uma das minhas treinadoras corporativas, ensinando essas técnicas regularmente em suas empresas e organizações. Em 2016, fundou uma instituição psiquiátrica bem-sucedida que emprega mais de 20 terapeutas e médicos. É financeiramente independente e ganha dinheiro suficiente para levar uma vida agradável. Viaja pelo mundo, visita belos lugares e conhece gente inspiradora. Tem um companheiro muito amoroso e alegre, novos amigos e novos relacionamentos que fazem muito bem a ela e aos filhos. Quando alguém pergunta a Ana sobre seus problemas de saúde no passado, ela diz que aqueles desafios foram a melhor coisa que lhe aconteceu. Pense nisso. E se a pior coisa que já lhe aconteceu for, na verdade, a melhor coisa? Ana sempre me diz que ama sua vida atual e eu sempre respondo: é claro que ama. Você criou sua vida dia a dia, não se levantando das meditações até estar apaixonada por essa vida. Você tem mais é que amar sua vida agora. E foi ao longo de sua transformação que Ana se tornou sobrenatural. Superou sua identidade, que era ligada ao passado, e criou literalmente um futuro saudável. E sua biologia respondeu a uma nova mentalidade. Ana é agora o exemplo vivo da verdade e das possibilidades. E, se Ana se curou, você também pode. O aspecto místico. Curar todos os tipos de doenças físicas pode ser um benefício impressionante desse trabalho, mas não é o único. Esse livro também aborda o aspecto místico e quero abrir sua mente para um domínio da realidade que será tão transformador quanto a cura, mas que funciona em um nível diferente, mais profundo. Tornar-se sobrenatural também pode implicar uma consciência maior de si e de quem você é neste mundo, e em outros mundos também. Vou compartilhar algumas histórias de minha vida para ilustrar exatamente o que quero dizer e mostrar o que é possível para você também. Em uma noite chuvosa de inverno no noroeste do Pacífico, eu estava sentado no sofá depois de um dia muito longo, ouvindo os galhos das árvores altas e filtrando as rajadas de vento através das copas. Meus filhos estavam na cama dormindo profundamente e finalmente eu tinha um momento para mim. Me acomodei e comecei a revisar todas as coisas que teria a fazer no dia seguinte. Quando terminei a lista mental, estava cansado demais para pensar. Então fiquei ali sentado por alguns momentos, a mente vazia. Enquanto observava as sombras das chamas na lareira, tremulando e dançando nas paredes, comecei a entrar em transe. Meu corpo estava cansado, mas a mente estava nítida. Eu não estava mais pensando ou analisando, estava apenas fitando o espaço, estava no momento presente. Meu corpo foi relaxando mais e mais, e devagar e conscientemente deixei-o adormecer, ao mesmo tempo mantendo a mente consciente desperta. Não permitia que a atenção convergisse para nenhum objeto na sala. Em vez disso, mantinha o foco aberto. Esse era um jogo que fazia comigo muitas vezes. Gostava da prática porque, de vez em quando, se tudo se alinhava, eu tinha experiências transcendentais muito profundas. Era como se uma espécie de porta se abrisse em algum lugar entre a vigília, o sono e o sonho normal, e eu penetrasse em um momento místico muito lúcido. Lembrava a mim mesmo de não esperar nada e simplesmente permanecer aberto. Era preciso muita paciência para não ter pressa,
não ficar frustrado ou tentar fazer alguma coisa acontecer, e em vez disso, apenas escorregar lentamente para dentro daquele outro mundo. Naquele dia, eu havia terminado um artigo sobre a glândula pineal. Depois de vários meses pesquisando todos os derivados mágicos de melatonina que esse pequeno centro alquímico guarda na manga, estava mais que feliz por ligar o mundo científico e o mundo espiritual. Durante semanas, toda a minha mente fora consumida pela reflexão sobre o papel dos metabólitos pineais como uma possível conexão com as experiências místicas que muitas culturas antigas sabiam provocar, como as visões xamânicas dos nativos norte-americanos, a experiência hindu do samadhi e rituais semelhantes envolvendo estados alterados de consciência. Alguns conceitos que tinham sido pontas soltas durante anos haviam se encaixado para mim e, de repente, as descobertas fizeram com que me sentisse mais inteiro. Pensei em estar um passo mais perto de entender a ponte para dimensões mais elevadas de espaço e tempo. Toda a informação que eu tinha assimilado me inspirava uma consciência mais profunda sobre o que é possível para seres humanos. Mas eu ainda estava curioso para saber mais, curioso bastante para levar a consciência ao local onde a glândula pineal se situava em minha cabeça. Em tom casual, perguntei à glândula: afinal, onde você está? Ao repousar a atenção no espaço que a pineal ocupa em meu cérebro e mergulhar na escuridão, de repente, do nada, uma imagem vívida com minha glândula apareceu em minha mente, como uma maçaneta redonda tridimensional. Sua boca estava bem aberta em um espasmo e ela liberava uma substância branca leitosa. Fiquei chocado com a intensidade da imagem holográfica, mas estava relaxado demais para me agitar ou reagir. Por isso, só me rendi e observei. Era muito real e eu sabia que o que estava vendo diante de mim era minha pequena pineal. No instante seguinte, um relógio enorme apareceu bem na minha frente. Era um daqueles antigos relógios de bolso com corrente e a visão era incrivelmente nítida. No momento em que repousei a atenção no relógio, recebi uma informação muito clara. De repente eu soube que o tempo linear em que eu acreditava como um passado, presente e futuro definidos não era como o mundo realmente funcionava. Entendi que tudo está acontecendo em um eterno momento presente. Nessa infinita quantidade de tempo, existem infinitos espaços, dimensões ou possíveis realidades para experimentar. Se existe apenas um momento eterno acontecendo, faz sentido não termos um passado nesta encarnação, muito menos vidas passadas. Mas eu conseguia ver todo o passado e futuro como se olhasse um filme de antigamente, com um infinito número de frames. Os frames representando janelas de possibilidades ilimitadas, não momentos únicos que existem como andaimes e se estendiam em todas as direções para sempre. Era bem parecido com olhar para dois espelhos dispostos frente a frente e ver infinitos espaços ou dimensões refletidos nas duas direções. Mas, para entender o que eu vi, imagine que essas dimensões infinitas estão acima e abaixo de você, na frente e atrás, à esquerda e à direita. E cada uma dessas possibilidades ilimitadas já existiram. Eu soube que, ao repousar minha atenção em qualquer uma dessas possibilidades, eu experimentaria essa realidade de verdade. Também percebi que não estava separado de nada. Senti a unicidade com tudo, todo mundo, todos os lugares e todos os tempos. Só consigo descrever esse sentimento como o desconhecido mais familiar que tive em toda a minha vida. A glândula pineal, como logo entendi que me era mostrado, serve como um relógio dimensional que, quando ativado, podemos ajustar para qualquer tempo.
Quando vi os ponteiros do relógio se movendo para frente ou para trás, compreendi que, como uma máquina do tempo programada para qualquer tempo específico, também existe uma realidade ou dimensão a ser experimentada em um espaço particular. Essa visão incrível me mostrou que a glândula pineal, como uma antena cósmica, tinha a capacidade de sintonizar informação além dos sentidos físicos e nos ligar a outras realidades que já existem no momento eterno. O download de informação que recebi pareceu ilimitado, mas não existem palavras que possam descrever completamente a magnitude da experiência. Experimentando meus eus passados e futuros simultaneamente. Quando os ponteiros do relógio se moveram para trás, para um tempo passado, uma dimensão no espaço e no tempo ganhou vida. No mesmo instante, me via uma realidade relevante em termos pessoais. Só que, surpreendentemente, aquele momento passado estava ocorrendo no momento presente que eu experimentava sentado no sofá da sala de estar. Em seguida, fiquei ciente de que estava em um espaço físico naquele tempo específico. Observei-me como uma criança pequena, enquanto tinha ao mesmo tempo a experiência de ser eu adulto no sofá. Minha versão infantil tinha uns 7 anos de idade e uma febre muito alta. Lembrei de como amava ter febre naquela idade, porque podia mergulhar fundo dentro de mim e ter aqueles sonhos e visões abstratas que sempre acompanhavam o delírio produzido por alta temperatura corporal. Nessa ocasião específica, eu estava no meu quarto, na cama, com as cobertas até o nariz, e minha mãe tinha acabado de sair do quarto. Eu me sentia feliz por estar sozinha. No momento em que ela fechou a porta, eu soube instintivamente que deveria continuar fazendo exatamente o que estava fazendo na sala de estar como adulto, relaxando o corpo aos poucos e permanecendo em algum lugar entre o sono e a vigília, enquanto me mantinha presente para o que quer que surgisse. Até aquele ponto em minha vida presente, eu havia me esquecido por completo daquela experiência infantil, mas, quando a revivi, me vi no meio de um sonho lúcido, consciente, abrangendo realidades possíveis como os quadrados de um tabuleiro de xadrez. Enquanto me observava como menino, me senti profundamente tocado pelo que ele tentava entender e me perguntei como a criança poderia se apoderar de conceitos tão complicados naquela idade. Naquele momento, enquanto o observava, me apaixonei pelo menino, e no segundo em que aceitei essa emoção, senti uma conexão simultânea com aquele ponto no tempo e o que eu vivia como o meu tempo presente em Washington. Tive uma compreensão muito forte de que o que eu fazia lá e o que eu estava fazendo agora aconteciam ao mesmo tempo e que aqueles momentos estavam conectados de forma significativa. Naquela fração de segundo, o amor que senti pelo menino como meu eu presente trouxe-o para o futuro que eu vivia agora. Aí a experiência ficou ainda mais estranha. Aquela cena sumiu e o relógio apareceu de novo. Tomei consciência de que os ponteiros também podiam se mover para frente. Fascinado, sem inquietação ou medo, apenas observei o relógio avançar no tempo. No mesmo instante, eu estava descalço no meu quintal em Washington na noite fria. É difícil explicar que horas eram, porque era a mesma noite em que eu estava na sala de estar. Mas o eu que estava fora de casa era o eu do futuro naquele agora. De novo, as palavras aqui são limitadas, mas o único jeito de explicar a experiência é dizer que a personalidade futura de Joe Dispenza havia mudado imensamente. Eu estava muito mais evoluído e me senti incrível, eufórico na verdade. Eu estava muito consciente, melhor dizendo, como aquela pessoa eu estou muito consciente. Por consciente, quero dizer superconsciente,
como se todos os meus sentidos estivessem 100% aumentados. Tudo que eu via, tocava, sentia, cheirava, saboreava e ouvia estava amplificado. Meus sentidos estavam tão aguçados que eu tinha plena consciência de e prestava atenção em tudo à minha volta, querendo experimentar o momento na íntegra. Por causa desse aumento tão drástico em minha percepção, minha consciência e, portanto, minha energia também aumentaram. Sentir-me tão repleto daquela energia intensa me deixou mais consciente de tudo que eu sentia simultaneamente. Só posso descrever esse sentimento como energia constante, inabalável, altamente organizada. Não era como as emoções químicas que costumamos sentir como seres humanos. De fato, naquele momento eu soube que nem poderia sentir as emoções humanas normais. Eu evoluíra para além delas. Contudo, senti amor, embora fosse uma forma evoluída de amor. Não química, mas elétrica. Sentia quase como se estivesse em chamas, amando a vida com paixão. Era uma incrível alegria pura. Eu estava andando pelo quintal no meio do inverno, sem sapatos e sem casaco, mas estava tão consciente da sensação de frio que ela era, na verdade, muito agradável. Eu não tinha uma opinião sobre o quanto o chão estava gelado, apenas adorava sentir meus pés tocando a grama congelada e me sentia muito conectado à sensação e à grama. Entendi que, se me dedicasse aos pensamentos e julgamentos típicos que normalmente teria sobre o frio, isso criaria uma noção de polaridade, dividindo a energia que eu experimentava. Se eu julgasse, perderia a sensação de totalidade. A incrível sensação de energia que eu experimentava dentro do corpo era muito maior que as condições do ambiente em volta, o frio. Em razão disso, acolhi o frio sem esforço e com entusiasmo. Era vida, só isso. De fato, era tão agradável que eu não queria que o momento acabasse. Queria que durasse para sempre. Caminhei como essa versão melhorada de mim com força e conhecimento. Senti-me muito fortalecido, calmo e também transbordante de alegria pela existência e de amor pela vida. Atravessei o jardim para caminhar sobre imensas colunas de basalto dispostas nas laterais, empilhadas como grandes degraus, criando níveis para sentar à beira da churrasqueira. Adorei a experiência de caminhar descalço sobre as pedras enormes. Homenageei sinceramente sua magnificência. Continuei andando e me aproximei da fonte que havia construído. Sorri ao lembrar do meu irmão e eu criando aquela maravilha. De repente, vi uma mulher pequenina em vestes brancas cintilantes. Não tinha mais que 60 centímetros de altura. Estava em pé atrás da fonte, com uma outra mulher do tamanho normal, vestida da mesma maneira, também radiante e cheia de luz. A outra mulher estava mais ao fundo, observando, parecia a protetora da mulher pequenina. Quando olhei para a mulher minúscula, ela se virou para mim e fitou dentro dos meus olhos. Senti uma energia de amor ainda mais forte, como se a mulherzinha a enviasse para mim. Mesmo como aquela versão evoluída de mim, percebi que nunca tinha sentido nada como aquilo antes. Os sentimentos de totalidade e amor aumentaram exponencialmente e pensei: uau, existe mais amor do que o amor que eu estava sentindo momentos atrás? Não tinha absolutamente nada a ver com o amor romântico. Era mais uma energia empolgante, eletrizante que despertava dentro de mim. Entendi que ela estava indicando que, de fato, havia ainda mais amor dentro de mim a ser experimentado. Também compreendi que ela era mais evoluída que eu. Aquela eletricidade que senti transmitiu uma mensagem para eu olhar na direção da janela da cozinha. E lembrei instantaneamente por que eu estava ali. Olhei para a cozinha, onde meu eu presente, algumas horas antes de eu ter ido relaxar no sofá, estivera ocupado lavando a louça.
do quintal, sorri. Estava muito apaixonado por ele. Vi sua sinceridade, seu empenho, sua paixão, seu amor, sua mente sempre ocupada tentando dar significado a conceitos e entre outras coisas. Vi parte de seu futuro. Como um ótimo pai, me orgulhava dele e sentia apenas a admiração por quem ele era naquele momento. Sentindo aquela intensa alegria crescer dentro de mim enquanto o observava, eu o vi parar de lavar louça de repente e olhar pela janela, esquadrinhando o quintal. Ainda como meu eu futuro, consegui recordar o momento como meu eu presente e lembrei que havia mesmo parado e olhado para fora naquele instante, pois tivera um sentimento espontâneo de amor em meu peito e havia sentido que era observado ou que havia alguém lá fora. Lembrei também que, enquanto lavava um copo, inclinei-me à frente para reduzir o reflexo da luz da cozinha na janela e espiei a escuridão por alguns minutos antes de voltar a lavar o que estava na pia. Meu eu futuro fazia com meu eu presente o que aquela bela mulher luminosa fizera comigo momentos antes. Então entendi por que ela estava ali. A exemplo de quando olhei para a criança na cena anterior, o amor que meu futuro eu sentiu por meu eu presente, de alguma forma me conectou ao meu eu futuro. Meu futuro estava ali para chamar meu eu presente para aquele futuro e entendi que era o amor que possibilitava a ligação. Minha versão evoluída tinha esse conhecimento. O paradoxo é que tudo era eu vivendo ao mesmo tempo. Existe um número infinito de eus, não só os eus do passado, do presente e do futuro. Existem muitos outros eus possíveis no domínio do infinito. E não existe apenas um infinito possível, mas múltiplos infinitos. E tudo isso acontece no eterno agora. Quando voltei à realidade física no sofá, que empalidecia comparada ao mundo dimensional onde eu estivera, meu primeiro pensamento foi: uau! Minha visão da realidade é muito limitada. A rica experiência interior proporcionou uma compreensão clara de que minhas crenças, isto é, o que eu pensava saber sobre a vida, sobre Deus, sobre mim, sobre o tempo, espaço e até sobre o que é possível experimentar nesse domínio infinito, eram muito limitadas e eu jamais percebera até aquele momento. Compreendi que eu era como uma criança com pouco entendimento da magnitude dessa coisa que chamamos de realidade. Pela primeira vez na vida entendi, sem medo ou ansiedade, o que a expressão, abre aspas, o desconhecido, significa. E soube que nunca mais seria a mesma pessoa. Tenho certeza de que você pode imaginar que, quando algo assim acontece, tentar explicar à família ou aos amigos pode dar a impressão de algum desequilíbrio químico no cérebro. Hesitei em falar sobre o acontecimento com qualquer pessoa. Não tinha palavras para descrever a experiência e não queria energia ruim que a impedisse de acontecer de novo. Durante meses me preocupei em rever todo o processo que pensava poder ter criado a experiência. Também estava intrigado com o conceito de tempo e não conseguia parar de pensar nisso. Além da mudança de paradigma sobre o momento eterno no tempo, descobri algo mais. Depois do acontecimento transcendental naquela noite, quando voltei ao mundo das 3 dimensões, percebi que toda a experiência ocorrera em cerca de 10 minutos. Eu acabara de viver 2 eventos abrangentes e deveria ter demorado muito mais para toda a experiência se desenrolar. A dilatação do tempo atiçou ainda mais meu interesse em dedicar mais energia para investigar o que havia acontecido comigo. Esperava poder reproduzir a experiência, assim que a entendesse melhor. Dias depois daquela noite importante, o centro do meu peito permaneceu eletrizado, da mesma maneira que senti quando aquela bela mulher minúscula ativou algo dentro de mim. Eu me perguntava: como esse sentimento pode persistir dentro de mim, a menos que algo real tenha acontecido? Ao repousar a atenção no centro do peito, percebi que o sentimento aumentava. Não me interessei muito por nenhuma interação social nesse período.
o que era compreensível, porque as pessoas e condições externas me distraíam daquele sentimento em meu mundo interior. E o sentimento especial diminuía. Com o tempo, a sensação, enfim, desapareceu por completo, mas nunca parei de pensar na ideia de que há sempre mais amor para sentir, de que a energia que absorvi naquele domínio ainda vivia dentro de mim. Queria ativá-la novamente, mas não sabia como. Por muito tempo, embora tentasse reproduzir a experiência, nada aconteceu. Agora percebo que a expectativa do mesmo desfecho, combinada à frustração de tentar forçá-lo a acontecer, é a pior combinação para criar uma experiência mística, ou qualquer coisa na verdade. Me perdi em uma autoanálise tentando entender como aquilo havia acontecido e como poderia acontecer de novo. Decidi acrescentar algumas novas abordagens. Em vez de tentar recriar a experiência à noite, decidi acordar cedo e meditar. Como os níveis de melatonina são mais altos entre 1 e 4 da manhã, e os metabólicos químicos místicos de melatonina são os substratos responsáveis por criar um evento lúcido, decidi que praticaria meu trabalho interior às 4 da manhã todos os dias. Antes de contar o que aconteceu, quero lhe pedir que tenha em mente que esse foi um período incomumente difícil da minha vida. Eu estava decidindo se valia a pena continuar lecionando. Tinha vivido um tremendo caos depois de aparecer no documentário Quem Somos Nós, de 2004. Estava pensando em me afastar do mundo público e desaparecer em uma vida mais simples. Era muito mais fácil sair de cena. Viver uma encarnação passada no momento presente. Certa manhã, mais ou menos 1h30 depois de começar a meditação, sentado, me reclinei. Coloquei alguns travesseiros embaixo dos joelhos para não adormecer muito depressa e assim fiquei entre a vigília e o sono. Quando deitei, repousei a atenção no lugar da glândula pineal em minha cabeça. Dessa vez, em vez de tentar fazer alguma coisa acontecer, apenas me entreguei dizendo a mim mesmo, que seja. Ao que parece, foi a expressão mágica. Agora sei o que significa. Me rendi, saí do caminho, abri mão de qualquer desfecho específico e simplesmente me abri às possibilidades. Quando dei por mim, estava me vendo como um homem forte em uma região muito quente do mundo, em um lugar que parecia o que hoje chamamos de Grécia ou Turquia. O terreno era rochoso, seco e construções de pedras como aquelas do período grego-romano. Eram intercaladas com várias tendas pequenas de tecido colorido. Eu vestia uma túnica de juta que me cobria dos ombros até o meio das coxas e tinha como um cinto um cordão grosso amarrado à cintura. Usava sandálias de tiras até as panturrilhas. Tinha uma cabeleira crespa e corpo forte. Os ombros eram largos e os braços e as pernas eram musculosos. Eu era filósofo e estudioso de longa data de algum movimento carismático. Eu era, ao mesmo tempo, o eu naquela experiência e o eu presente me observando naquele tempo e espaço específico. Minha consciência estava muito mais aguçada que o normal. Eu estava super consciente. Todos os sentidos estavam aumentados e fiquei muito ciente de tudo. Senti o cheiro familiar do meu corpo e o sabor salgado da transpiração no rosto. Adorei o gosto. Senti-me enraizado na fisicalidade e força do meu corpo. Fiquei ciente de uma dor aguda no ombro direito, mas ela não consumiu minha atenção. Vi o esplendor do céu azul e a magnificência das árvores verdejantes e das montanhas, como se vivesse em Technicolor. Ouvi gaivotas ao longe e soube que estava perto de um grande corpo de água. Eu estava em algum tipo de peregrinação e missão. Viajava pelo território ensinando a filosofia que havia estudado e pela qual tinha vivido toda a vida. Era tutelado por um grande mestre que eu amava profundamente devido ao cuidado, paciência e sabedoria que me proporcionara por tantos anos. Agora era minha vez de ser iniciado e levar a mensagem para mudar mentes e corações daquela cultura.
Compreendi que a mensagem que eu espalhava contrariava as crenças daquele tempo e que o governo e as ordens religiosas se oporiam a mim. A principal mensagem da filosofia que eu estudava libertaria as pessoas de qualquer tipo de obrigação a algo ou alguém, além de si mesmas. Também inspiraria os indivíduos a demonstrar um código de princípios que lhe garantiria uma vida mais rica e significativa. Eu era apaixonado por aquele idealismo e trabalhava diariamente para viver de acordo com a doutrina. É claro que minha mensagem omitia a necessidade de religião e de qualquer dependência de governos, e isso libertaria as pessoas da dor e sofrimento pessoal. Quando a cena ganhou vida, eu acabara de falar para uma plateia em uma aldeia relativamente populosa. O ajuntamento se dispersava quando súbita e rapidamente vários homens atravessaram a multidão para me prender. Antes que eu pudesse tentar fugir, fui agarrado. Soube que eles haviam planejado bem a estratégia. Se tivessem começado a se mover enquanto eu falava para o povo, eu os teria avistado. Eles haviam calculado tudo com perfeição. Rendi-me sem resistência e me levaram para uma cela onde fui deixado sozinho. Trancado em um cubículo de pedra com frestas estreitas no lugar de janelas, tive consciência do meu destino. Nada que eu fizesse poderia me preparar para o que ia acontecer. Em 2 dias fui levado ao centro da cidade, onde centenas de pessoas estavam reunidas. Muitas eram as mesmas que tinham me ouvido falar dias antes, mas agora aguardavam ansiosas a chance de assistir ao meu julgamento e tortura iminente. Fui despido, ficando apenas com uma pequena peça íntima, e amarrado a um grande laje horizontal, com grandes sulcos abertos nos cantos por onde passavam cordas. As cordas tinham algemas de metal nas extremidades. Fui preso a elas pelos tornozelos e pulsos. Então teve início. Um homem à minha esquerda começou a girar a manivela que movia a pedra lentamente da posição horizontal para a vertical. Enquanto o bloco de pedra era erguido, as cordas puxavam meus ombros nas 4 direções. Quando cheguei a uma inclinação aproximada de 45 graus, a dor começou de verdade. Alguém que parecia ser um magistrado gritou, perguntando se eu continuaria ensinando minha filosofia. Não levantei a cabeça nem respondi. Ele então ordenou que girassem ainda mais a manivela. Em dado momento, comecei a ouvir estalidos, evidência da minha coluna se deslocando em certos trechos. Como observador da cena, vi a expressão em meu rosto quando a dor aumentou. Era como olhar para um espelho e me ver. Tive a aguda consciência de que era eu naquela pedra. As algemas de metal nos pulsos e tornozelos agora rasgavam minha pele e o metal afiado queimava. Eu sangrava. Um dos ombros se deslocou, ofeguei e grunhi de dor. Meu corpo convulsionava e tremia enquanto eu tentava resistir ao rasgar dos membros, flexionando e contraindo os músculos. Relaxar seria insuportável. De repente, o juiz berrou de novo, perguntando se eu continuaria lecionando. Tive um pensamento. Vou concordar em parar de lecionar. Depois, quando me libertarem dessa demonstração pública de tortura, simplesmente recomeçarei. Raciocinei que essa era a resposta certa. Agradaria ao juiz, faria cessar a dor e minha morte, e me permitiria seguir com minha missão. Balancei a cabeça lentamente em silêncio. O juiz me pressionou para verbalizar ou não, mas eu não falava. Ele fez um gesto rápido para o torturador à minha esquerda girar a manivela. Olhei para o homem que acionava as engrenagens com a clara intenção de me machucar. Vi seu rosto e, quando nos encaramos, eu, como observador, reconheci instantaneamente aquela pessoa como alguém que fazia parte da minha vida atual como Joe Dispenza. A mesma pessoa em um corpo diferente. Enquanto eu assistia à cena, caiu uma ficha. Soube que aquele torturador ainda atormenta as pessoas, inclusive eu, em minha atual encarnação, e compreendi seu papel em minha vida.
Foi um estranho sentimento familiar de conhecimento e tudo fez perfeito sentido. Quando a laje começou a subir mais depressa, a parte inferior das minhas costas se rompeu e meu corpo foi perdendo o controle. Nesse momento tive um colapso, chorei de dor e também senti uma tristeza profunda consumir meu ser. Quando o peso da pedra foi liberado, ela caiu rapidamente de volta à posição horizontal. Fiquei lá, tremendo incontrolavelmente, em silêncio. Depois fui arrastado de volta para a cela na prisão, onde fiquei encolhido em um canto. Durante 3 dias não consegui fazer para os vislumbres da minha tortura. Fui tão humilhado que nunca mais consegui falar em público. A simples ideia de voltar à minha missão criava uma resposta tão visceral em meu corpo que parei até de pensar nela. Uma noite me soltaram e, sem ser notado, cabisbaixo de vergonha, desapareci. Nunca mais consegui encarar ninguém. Sentia que tinha falhado em minha missão. Passei o resto da vida em uma caverna perto do mar, pescando e vivendo em silêncio, como um ermitão. Enquanto via a saga daquele pobre homem e sua escolha de se esconder no mundo, entendi que aquilo era uma mensagem para mim. Soube que em minha vida presente não poderia desaparecer e me esconder do mundo de novo, e que minha alma queria que eu visse que tinha que continuar meu trabalho. Tinha que fazer o esforço de defender uma mensagem e nunca mais fugir das adversidades. Também reconheci que não havia falhado. Eu tinha feito o melhor que podia. Sabia que o jovem filósofo ainda vivia no eterno momento presente, com vários eus possíveis, e que eu poderia mudar meu futuro e o dele, nunca mais sentindo medo de viver pela verdade em vez de morrer por ela. Cada um de nós tem diversas encarnações possíveis que existem no eterno momento presente, todas esperando para serem descobertas. Quando o mistério do eu é revelado, podemos despertar para a compreensão de que não somos seres lineares vivendo uma vida linear, mas seres dimensionais vivendo vidas dimensionais. A beleza por trás das infinitas probabilidades que esperam por nós é que a única forma de mudar aqueles futuros é mudar a nós mesmos no momento presente infinito.